Às vezes, as coisas mais extraordinárias não são encontradas nas grandes cidades, mas sim em pequenas cidades que quase ninguém conhece. Lugares onde as casas têm uma aparência diferente, as pessoas têm tradições únicas e, às vezes, parece que você entrou em outro mundo. É como se fossem segredos escondidos no mapa. Onde será que podemos encontrar esses lugares? E neste vídeo, vamos listar as 20 cidades mais estranhas que você nunca imaginaria que realmente existem. Mas antes disso, por favor, curta e se inscreva no canal. Isso já ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Então, vamos começar. Número 20. Coober Pedy, Austrália. No meio do deserto quente e seco do sul da Austrália, existe uma cidade peculiar chamada Coober Pedy. Esta cidade não é como as outras, pois a maioria das pessoas aqui vive debaixo da terra. Em vez de casas construídas na superfície, o que você vai ver são moradias esculpidas diretamente na terra e na rocha. A história deste lugar começou em fevereiro de 1915. Um jovem chamado Willie Hutchison encontrou uma opala enquanto procurava água com seu pai. Por causa disso, muitas pessoas de diferentes lugares vieram para minerar. Devido à grande quantidade de opalas extraídas, Coober Pedy ficou conhecida como a capital mundial da opala. Mas viver aqui não foi fácil. No verão, o calor chega a mais de 40 graus Celsius, tornando quase impossível ficar na superfície. Por causa disso, as pessoas cavaram o que chamam de dugouts, ou casas subterrâneas. No subsolo, a temperatura permanece fria e confortável o ano todo. Mas não são apenas casas que você encontra aqui, mas também igrejas, hotéis, lojas e outros edifícios que também foram construídos debaixo da terra. Número 19, Jerome, Arizona, Estados Unidos. Jerome, no Arizona, é uma cidade com uma localização única. Ela está localizada a quase 1.500 metros acima do nível do mar, ou mais de 5.000 pés. Em uma altitude como essa, é raro encontrar cidades construídas. O motivo pelo qual esse local foi escolhido é por causa da rica mina de cobre. Antigamente, a mineração de cobre, assim como de ouro e prata, foi o motivo pelo qual Jerome prosperou, tudo por causa da mineração. A população daqui cresceu rapidamente. Chegou a mais de 10.000 pessoas no auge da mineração. Havia mineiros, empresários e famílias que encontraram sustento aqui. Mas quando os minerais se esgotaram, a cidade começou a declinar. Muitos se mudaram para outros lugares em busca de emprego, fazendo a cidade ser considerada fantasma. Atualmente, estima-se que ainda vivam mais de 464 pessoas em Jerome. Não é mais tão animada como antes, mas a cidade continua viva graças aos visitantes que vêm para ver os antigos prédios e as memórias do passado. Muitas casas e estruturas também foram preservadas e servem como lembrança do antigo esplendor da cidade. Número 18. Roswell, Novo México. Roswell é uma pequena cidade no sudeste do Novo México que ficou conhecida por ser estranha e misteriosa. Ela começou a se desenvolver no século XIX, mas ficou famosa por causa de um acontecimento em 1947, quando algo estranho foi encontrado em uma fazenda. Segundo os militares, era apenas um balão meteorológico, mas muitos acreditaram que era um OVNI que caiu. Desde então, a história se espalhou e virou parte da identidade de Roswell. Por causa disso, Roswell ficou conhecida como a cidade dos alienígenas. Nas ruas e nos prédios da cidade, é possível ver decorações em forma de alienígenas e designs relacionados ao espaço. Também há um museu focado em exposições sobre OVNIs e sobre o incidente que aconteceu aqui. Além das questões sobre alienígenas, a cidade também tem uma história e uma arte vibrantes. No Museu de Roswell, você pode ver objetos relacionados aos experimentos do cientista Robert Goddard com foguetes na década de 1930. Há também o Anderson Museum of Contemporary Art, que exibe obras de outros artistas, e de artistas diferentes. Também está lá a histórica casa de Pat Garrett, o xerife que matou Billy the Kid e que se tornou uma parte importante da história do lugar. Número 17, Ilha Kirnu, Estônia. Na Estônia, há uma pequena ilha chamada Kirnu. Aqui, as mulheres são o pilar de toda a comunidade. Muitas pessoas pensam que esse tipo de sistema é impossível nos tempos modernos, mas em Kirnu, isso é normal e faz parte do dia a dia deles.
Esse costume começou no século XIX. Os homens costumam sair para pescar e trabalhar em lugares distantes do mar. Por causa disso, as mulheres ficam responsáveis por continuar todos os trabalhos na ilha. Elas cuidavam das crianças, trabalhavam nos campos, mantinham suas tradições e garantiam a sobrevivência da comunidade. Com o passar do tempo, as mulheres se tornaram o centro de quase todos os aspectos da vida na ilha. Elas cultivam plantas, cuidam dos animais, cozinham e tecem tecidos. Também lideram ocasiões especiais como casamentos e funerais. Elas usam canções e danças antigas que são passadas de geração em geração. Alguns dizem que o sistema em Kirnu é um matriarcado, mas, de acordo com os moradores daqui, é mais correto chamar isso de matrifocal. Isso significa que, mesmo que elas não liderem completamente, elas são o centro e a parte mais importante da sociedade, especialmente as mulheres idosas, que são respeitadas como guardiãs da tradição e da cultura. Número 16. Santa Cruz del Islote, Colômbia. No Mar do Caribe da Colômbia existe uma pequena ilha chamada Santa Cruz del Islote. Ela é muito pequena, tem apenas cerca de 2,5 acres de tamanho, mas mais de 600 pessoas vivem lá. Por causa disso, ela é considerada uma das ilhas mais densamente povoadas do mundo. Enquanto isso, antigamente, esse lugar foi descoberto por pescadores. Eles ficavam aqui temporariamente enquanto pescavam. Com o tempo, começaram a construir casas até que acabaram morando permanentemente na ilha. Aos poucos, isso se tornou uma comunidade. Hoje, você pode ver vielas e ruas apertadas dentro da ilha. Aqui as crianças brincam de esconde-esconde, os jovens ouvem música e as famílias vivem juntas. Há uma igreja, uma pequena escola, algumas lojas e um restaurante que serve como ponto de encontro para as pessoas. Como o espaço é limitado quando a família cresce, eles simplesmente constroem mais um andar em cima da casa para acomodar todos. É surpreendente que toda a ilha seja composta apenas por algumas famílias, quase todas aparentadas. As casas são passadas de uma geração para outra porque eles não têm para onde ir. Mesmo vivendo apertados, ainda assim há uma paz diferente aqui. Não há crimes porque todos se conhecem e se ajudam. Na Índia, existe uma pequena vila chamada Shani Shingnapur, que é diferente de qualquer outro lugar. Aqui quase todas as casas e lojas não têm portas nem trancas. As pessoas lá acreditam que o Sr. Shani está sempre vigiando e protegendo eles. Para eles, se houver um ladrão, com certeza será punido por Deus. Existe uma lenda sobre a origem dessa crença. Dizem que, há algumas centenas de anos, uma grande pedra preta apareceu flutuando no rio depois de uma enchente. Um homem chutou essa pedra e, de repente, começou a escorrer algo parecido com o sangue da pedra. Naquela noite, Lord Shani apareceu no sonho de um morador e disse que ele mesmo estava naquela pedra. Ele também pediu que a pedra permanecesse em um altar sem teto e sem porta para que ele pudesse proteger toda a vila. Por causa disso, as pessoas começaram a tradição de não colocar portas ou trancas em suas casas. Até hoje, a maioria das casas e lojas em Shani Shingnapur permanece aberta. Se quiserem um pouco de privacidade, às vezes usam apenas uma cortina ou uma tábua simples. Mesmo com o aumento de prédios modernos no local, eles ainda escolhem manter sua tradição. Todos os dias, milhares de visitantes vão até lá para ver o altar do Sr. Shani. Número 14. Bannack, Montana, Ewa. Hoje é uma cidade fantasma, mas já foi o centro da vida e prosperidade por causa do ouro. Em 1862, o ouro foi descoberto em Grasshopper Creek. Por causa disso, pessoas de vários lugares começaram a chegar. Em pouco tempo, mais de 3.000 pessoas passaram a viver aqui. Eles construíram casas, lojas, escolas e hotéis. Em 1864, Nakakpa tornou-se a capital temporária do território de Montana. Mas isso não durou muito. Quando o ouro acabou, as pessoas também foram embora aos poucos. Com o passar dos anos, a cidade foi praticamente abandonada até se tornar uma cidade fantasma. Hoje, mais de 50 prédios antigos ainda podem ser vistos aqui, alinhados na rua principal. Eles permanecem como prova da história do lugar. Por causa disso, o local foi transformado em um parque estadual
e designado como marco histórico nacional para ser preservado. Também existem histórias de que há espíritos que permanecem no local. Uma das mais conhecidas é a da jovem Dorothy Dunn, que se afogou em 1916. Muitos dizem que ainda a veem no antigo Hotel Mead vestindo um vestido azul, e alguns afirmam ouvir a voz de uma criança dentro do prédio. Número 13. Nagoro, Japão. Em um vale tranquilo no Japão existe uma pequena vila diferente de todas as outras. O nome dela é Nagoro. Quando você passa por aqui, parece que vê muitas pessoas nas ruas, nos quintais e em frente às casas. Mas quando você se aproxima deles, percebe que na verdade não são pessoas de verdade, mas espantalhos vestidos como se fossem moradores reais. O mais surpreendente é que há mais espantalhos do que pessoas morando aqui. Para cada pessoa, há 10 espantalhos em pé. Isso começou em 2002, quando Tsukimi Ayano voltou para sua cidade natal depois de morar em Osaka. Ela fez um espantalho para assustar os pássaros no campo. Imitou a aparência de seu pai e ainda vestiu o espantalho com roupas velhas. Como o espantalho se parecia tanto com uma pessoa de verdade, os que passavam por ali achavam que era alguém de verdade. Foi aí que Ayano começou a fazer ainda mais espantalhos, e não apenas para o campo. Ela fez cada um deles como uma lembrança das pessoas que partiram ou faleceram em sua vila. 12. Mooresville, Alabama, Euaat, no Alabama, existe uma pequena cidade chamada Mooresville. No último censo, restam apenas cerca de 53 habitantes aqui. Comparado ao passado, eram muito mais antes. Chegou a ter cerca de 69. Com o passar do tempo, o número de pessoas aqui foi diminuindo aos poucos. Por isso, hoje, é uma das menores cidades da América em termos de população. Mesmo com poucos moradores, o lugar tem grande importância. Mooresville foi fundada no ano de 1818, antes mesmo do Alabama se tornar um estado oficial. Antigamente era conhecida como um centro de plantação de algodão, mas quando uma praga destruiu as plantações, a economia local entrou em declínio. No entanto, o valor da cidade não se perdeu e as pessoas continuaram cuidando dela. Toda Mooresville é considerada histórica e está registrada como parte do Registro Nacional de Lugares Históricos. Quase todos os prédios ainda permanecem de pé, desde o século XIX. Um dos mais conhecidos é o pequeno correio construído em 1840. Este é o correio mais antigo do Alabama que ainda está em funcionamento até hoje. Também está lá a igreja de tijolos construída em 1839, assim como a pousada e taverna de diligências que servia de parada para os viajantes antigamente. Número 11. Horn, Países Baixos. Nos Países Baixos existe uma pequena cidade chamada Horn. Não é como as cidades modernas cheias de pessoas e grandes prédios. A aparência da cidade parece saída de uma história antiga. As casas têm quase o mesmo design, simples mas agradáveis. Em algumas partes da cidade não há estradas diretas, então muitas pontes foram construídas para conectar cada lugar. Também é possível ver aqui os canais que parecem envolver toda a cidade. Em vez de veículos, algumas pessoas usam pequenos barcos para atravessar e chegar a outras partes. Como poucas pessoas moram aqui, a tranquilidade é mais sentida. Em 2021, havia apenas cerca de 3.730 residentes. Muitos dizem que Horn parece não ter acompanhado as mudanças do tempo, mas em vez de ser um obstáculo, isso é o que deu uma beleza única e um motivo para visitá-lo. Nos últimos anos, aumentou o número de turistas que vêm aqui para experimentar um ambiente simples, mas encantador. Além disso, há também uma lenda que se tornou parte da história da cidade. Segundo a história, dizem que não havia estrada para entrar ou sair de Horn. Isso não é totalmente verdade, mas acabou despertando ainda mais o interesse das pessoas. Muitas pessoas visitam este lugar para descobrir o que há aqui e por que ele é descrito de forma tão diferente. Número 10. Hallstatt, China. O Hallstatt, na China, é uma cidade peculiar localizada em Huizhou, na província de Guangdong. Ela foi construída em 2012 como parte de um projeto residencial. O interessante aqui é que ela é quase uma cópia exata de Hallstatt, na Áustria, uma pequena cidade que faz parte dos patrimônios mundiais da Unesco. Foram copiados a igreja, as ruas, a praça e até o design de todo o local. Esse projeto faz parte do que é chamado de cultura de clones da China.
onde lugares famosos de outros países são recriados. O Hallstatt da China foi feito na mesma escala, incluindo um lago artificial e edifícios que são quase idênticos aos originais. Para alguns, isso é engraçado e estranho, mas para outros, é um símbolo da habilidade dos chineses de fazer uma cópia exata de uma cidade famosa. Muitos visitantes vêm aqui para ver a paisagem diferente e experimentar a sensação de estar lá. Número 9. Setenil de las Bodegas, Espanha. Setenil de las Bodegas é uma pequena cidade na Andaluzia, Espanha, conhecida porque as casas e lojas aqui ficam debaixo e encostadas em enormes rochas. Em ruas como a Calle Cuevas del Sol e a Calle Cuevas de la Sombra, você pode ver a vista única onde a rocha serve como teto e parede das casas. Por causa disso, toda a cidade parece uma caverna natural e se diferencia dos lugares comuns. Já havia pessoas vivendo em Setenil mesmo antes da chegada dos romanos. Na época dos mouros, tornou-se uma fortaleza resistente. Foi chamada de Septem Nihil, que significa 7 vezes nada, porque foi tentada conquistar várias vezes, mas não foi tomada facilmente. Ela só foi conquistada pelos cristãos no ano de 1484. Até hoje ainda é possível ver as casas que restaram. Esta é uma parte do castelo e da torre que são símbolos das batalhas históricas que aconteceram aqui. Além da história, o modo como as casas em Setenil foram construídas também é diferente. As pessoas aproveitaram as pedras como telhado natural e proteção contra o calor durante o verão e o frio durante o inverno. Por causa disso, a vida dos moradores se tornou mais confortável. A cidade também é conhecida por seus produtos locais como azeitonas, amêndoas e azeite. Embora a antiga indústria do vinho tenha enfraquecido no século XIX. Número 8. Longyearbyen, Noruega. Longyearbyen é uma pequena cidade na Noruega localizada em Svalbard, perto do Polo Norte. Mais de 1.000 pessoas vivem aqui e esta é a cidade mais ao norte do mundo com habitantes permanentes. Ela foi fundada em 1906 como uma cidade mineradora e recebeu o nome de John Monroe Longyear. Hoje é conhecida como um local de pesquisa, e aqui também fica o cofre global de sementes. Enquanto isso, o clima em Longyearbyen é único e extremo. Durante 3 meses do inverno não há luz do sol e isso é chamado de noite polar. Por outro lado, durante o verão, há 3 meses em que está sempre claro, conhecido como sol da meia-noite. Também existe uma regra peculiar aqui, onde não se pode nascer ou morrer na cidade. Devido ao permafrost, os corpos não se decompõem, então as grávidas ou pessoas prestes a morrer. Doentes graves precisam ir ao continente. Número 7. Skrur, Islândia. No norte da Islândia, há uma pequena cidade ao redor de Skagafjörður que parece ter sido deixada para trás pelo rápido passar do tempo. Apenas cerca de 1.000 pessoas vivem aqui, por isso o lugar permanece calmo e tranquilo. Apesar de ser pequena, ainda serve como centro de serviços e cultura para as comunidades vizinhas. Aqui, você sente a vida tranquila. Não há o barulho das grandes cidades, e é evidente que as pessoas ainda valorizam suas tradições. O lugar é conhecido por cuidar dos cavalos islandeses, que são resistentes e únicos em todo o país. Além disso, a música e a dança deles também são vivas, mostrando uma cultura vibrante. A paisagem ao redor é impressionante. Você pode ver montanhas, vales, rios, o mar e cachoeiras cuja beleza parece inesgotável. Há fontes termais e vastas terras agrícolas que atraem muitos visitantes. Quando você vê tudo isso, você se pergunta por que algumas pessoas ainda escolhem deixar esse tipo de paraíso. Número 6. A Vila dos Smurfs, Espanha. Na província de Málaga, na Espanha, há uma pequena cidade com uma aparência diferente. O nome dela é Juscar, mas agora é mais conhecida como Vila Azul. Não é uma vila comum porque todas as casas, a igreja, a prefeitura e até o cemitério estão pintados de azul. Isso começou em 2011. A vila inteira foi pintada de azul como parte da promoção do filme Os Smurfs. Eles usaram milhares de litros de tinta para mudar a aparência de todo o lugar. As pessoas pensaram que isso seria temporário e que tudo voltaria ao branco depois do filme. Mas quando os turistas viram a aparência diferente da vila, ela de repente ficou famosa. Antes, poucas pessoas visitavam, mas depois que ficou azul, o número de turistas aumentou muito.
Por causa disso, os moradores decidiram não remover a cor. Em uma votação, a maioria escolheu manter tudo azul. Número 5, Marfa, Texas. Marfa é uma pequena cidade no deserto do oeste do Texas. Ela está localizada entre as montanhas Davis e o Parque Nacional Big Bend, a uma altitude de mais de 4.000 pés, apesar de ter uma população de apenas cerca de 1.700 pessoas, ela atrai turistas por sua história única, arte e mistérios. A cidade começou na década de 1880 como uma simples parada de trem e recebeu o nome da personagem Marfa Strogoff, do romance de Jules Verne, Michael Strogoff. Enquanto isso, na década de 1970, Marfa ficou conhecida como um centro de arte moderna. Isso aconteceu por causa de Donald Judd, um artista de Nova York que se mudou para cá e fundou a Chinati Foundation. Este lugar era antigamente um campo militar que ele transformou em um museu para grandes obras instaladas diretamente no espaço do deserto. Desde então, a cidade se tornou famosa em todo o mundo da arte e da cultura. Outro cenário famoso aqui é o Prada Marfa, um edifício que se parece com uma loja, mas na verdade não está aberto para negócios, pois foi feito apenas como uma obra de arte. 4. Lilydale, estado de Nova York. Hills, no estado de Nova York, há uma pequena cidade que é diferente e envolta em mistério. Este é o Lilydale, conhecido como o Woodstock dos espiritualistas. Neste lugar, há mais de 160 casas, alguns hotéis, pousadas, livrarias, cafés e um pequeno museu. Durante o verão, toda a cidade fica animada. Aqui são realizados encontros como demonstrações de médiuns, serviços religiosos e workshops. Mas o principal motivo pelo qual as pessoas visitam Lilydale é para fazer leituras com os médiuns. Todo ano, mais de 20.000 visitantes vêm aqui para vivenciar uma experiência diferente. Mesmo sendo uma cidade pequena, muitas pessoas são atraídas para cá. E você, também ficaria curioso para conhecer um lugar assim? Ou você prefere ficar no ambiente ao qual está acostumado? 3. Scottsboro, Alabama. No Alabama também fica a pequena cidade de Scottsboro. Mas mesmo sendo pequena, ela é conhecida pelo apelido curioso de capital mundial das bagagens perdidas. É aqui que você encontra uma loja que contém bagagens que não foram recuperadas pelos donos. Essas malas são compradas ainda fechadas, depois são abertas e o conteúdo é vendido. Isso começou em 1970. Um agente de seguros chamado Doyle Owens foi o primeiro a ter essa ideia. Ele gastou $300 para comprar as bagagens deixadas para trás e levou tudo para casa no Alabama. Quando ele abriu e vendeu os itens, eles se esgotaram rapidamente. Foi aí que o negócio começou, e mais tarde cresceu e fez acordos com várias companhias aéreas para receber as bagagens não reclamadas. Todos os dias, cerca de 7.000 itens chegam à loja. Cada um é limpo e avaliado antes de ser colocado nas prateleiras. Aqui você pode encontrar uma variedade de coisas como roupas, sapatos, bolsas, joias, aparelhos eletrônicos, equipamentos esportivos e, às vezes, itens incomuns. Os preços são mais baixos do que o normal, geralmente com descontos de 20% a 80%. Número 2. Alma, Arkansas, Boltrewa. Na década de 1980, os moradores de Alma pensaram em como poderiam se tornar mais conhecidos. Eles queriam ter algo que mostrasse a diferença deles em relação a outras cidades. Devido à grande produção de espinafre na cidade, eles escolheram esse vegetal como sua marca. Em Alma está localizada uma grande empresa que enlata espinafre e produz cerca de 60 milhões de libras por ano. Isso significa que mais da metade do espinafre enlatado de toda a América vem desta cidade. Relacionado a isso, em 1991, eles criaram uma maneira diferente para tornar seu nome mais marcante. Eles pintaram a torre de água para parecer uma lata gigante de espinafre. Ela é verde e tem a imagem do Popeye, o famoso personagem que adora espinafre. Eles a chamaram de a maior lata de espinafre do mundo. E isso se tornou um símbolo da identidade deles. Mas não parou por aí. No centro da cidade, você também pode ver a estátua do Popeye em uma fonte no Parque do Popeye. Isso também serve como um lembrete de que eles são o centro do espinafre. Todo mês de abril é realizado o Festival do Espinafre. O evento apresenta vários jogos, desfiles, comidas e até competições de quem come mais espinafre.
Também há uma queda especial de espinafre do alto de um caminhão de bombeiros, que é realmente o momento mais aguardado por todos. Dudleytown, Connecticut, EUA. Existe um lugar estranho em Connecticut chamado Dudleytown. Não é uma cidade grande, mas sim uma pequena parte de Cornwall, que agora está coberta por árvores densas. Por causa das muitas histórias assustadoras, agora é conhecido como Dark Entry Forest. À primeira vista, parece apenas uma floresta comum, mas para muitos, ela carrega o nome de maldição e mistério. E no início do século XVIII, a família Dudley chegou aqui. Entre eles estavam Gideon, Abiel e Barzillai Dudley, e depois veio Martin Dudley. Eles tentaram construir uma comunidade, mas não tiveram sucesso. O solo era pedregoso, difícil de cultivar e a colheita também não era boa. Devido às dificuldades da vida, muitas pessoas foram embora e se mudaram para outro lugar onde a terra era mais fértil. Aos poucos, Dudleytown foi sendo abandonada e acabou sendo engolida pela floresta. Foi aí que começou a se espalhar a lenda da chamada Maldição de Dudley. Segundo a história, tudo começou no século XVI na Inglaterra, quando Edmund Dudley foi decapitado por traição. Desde então, dizem que a família deles foi amaldiçoada e carregou o azar até a América. Dizem que essa maldição foi a causa das mortes misteriosas, da loucura e dos acontecimentos estranhos em Dudleytown.